Graças e paz, irmãos. É sempre uma alegria estar de volta à Igreja Presbiteriana da Boa Vista, igreja que me acolheu lá no ano 2000. Não adianta fazer as contas não, para não tentar descobrir minha idade. Mas Deus foi muito bom, estive com os irmãos por alguns anos aqui, ajudando lá no Alto do Pascoal. E no final também vim para cá ajudar um pouco também, na época que o reverendo Reginaldo Pinho Borges estava pastoreando essa igreja. E eu louvo a Deus porque o Senhor nos dá o privilégio de chegarmos a 99 anos de organização dessa igreja. E nós louvamos ao Senhor pelo privilégio que temos de servir ao Senhor no meio do povo dele. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos e fazer a leitura do Salmo de número 66. Nós iremos meditar nesse Salmo hoje pela manhã. Salmo de número 66. Nos diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, cântico salmo. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provastes, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxestes para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferi nos meus lábios, que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Vamos orar? Santo Deus eterno Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Deus a quem servimos, amamos e adoramos, Senhor da igreja. Queremos, Senhor, te louvar nesse instante, meu Deus, por mais um ano que o Senhor concede ao seu povo, reunido aqui para buscar a tua presença. E te agradecer, Senhor, pela forma como o Senhor conduz a nossa história e nos reúne para adorar ao Senhor. Queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra, que nos orienta, nos conduz, anima, consola. Nós te louvamos pelo teu Santo Espírito, que nos fala por meio dela. Te agradecemos porque o Senhor nos dá as condições por meio dele de entendermos a sua palavra. E por isso, Senhor, nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine nessa manhã, para que possamos compreendê-la. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Queridos, como é bom receber um convite. É sempre bom receber um convite, principalmente quando é um convite para uma festa. Como é bom receber um convite para estar com os irmãos, quando os queridos fazem 99 anos, quase um século de organização como igreja. Como é bom receber um convite da parte de Deus, em especial.
E como é bom quando esse convite diz respeito a um chamamento universal para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo hoje pela manhã aqui, atendendo um convite do Senhor. Convite da justiça eleitoral não é nada comparado ao convite que o Senhor nos fez para louvarmos ao Senhor. Esse convite, queridos, é estendido a todos nós, porque somos nós devedores a Ele dessa adoração. E de forma especial, Ele aqui nos convida no Salmo 66, também para uma festa de louvor ao Senhor. Esse é um convite aos quatro cantos da terra, para todos virem louvar ao Senhor, para bendizermos ao Senhor. E por isso, por várias vezes, ele vai dizer aqui: venham e cante, versículo número 5, venham e vejam, venham e ouçam, venham e louvem ao Senhor. Esse convite aqui, meus irmãos, é todo o povo de Deus se juntando a toda a criação para louvarmos a Deus. É especial porque no salmo anterior, o salmo terminou exatamente assim. O Salmo 65 termina dizendo que todos os lugares do mundo são convidados a louvar ao Senhor. Versículo número 12, ele diz que as pastagens no deserto, de júbilo se revestem os outeiros, os campos cobrem-se de rebanho e os vales se vestem de espigas, exultam de alegria e cantam. Toda a criação canta ao Senhor. Mas aqui no Salmo 66, não é mais as coisas que são convidadas a louvar ao Senhor, nós somos convidados a louvar ao Senhor. Em específico, esse salmo, a que tudo indica, foi escrito por causa de um grande livramento que o Senhor deu. O texto vai nos mostrar, meus irmãos, vários versículos que mostram que houve um grande aperto, houve votos sendo feitos ao Senhor por causa desse aperto, houve sacrifícios que foram oferecidos ao Senhor, porque o Senhor livrou desse aperto. Nós não sabemos ao certo que aperto foi esse. Há quem diga que esse aperto foi quando a Síria tentou invadir Jerusalém e o rei Ezequias orou ao Senhor, rogou ao Senhor por misericórdia, e o Senhor livrou Israel com mão poderosa. E há quem diga então que os versículos 13 em diante foi escrito justamente por Ezequias, porque o Senhor foi bondoso para com Israel. E por isso mesmo o salmo inteiro é um convite para louvar a Deus pelo que Ele é, mas também louvar a Deus pelo que Ele faz, e reconhecermos a grandeza do Senhor, reconhecermos o poder do Senhor e o grande livramento com o qual Ele concedeu à igreja o espaço que ela agora possui. Nós aprendemos a dar graças com esse salmo. Nós aprendemos a louvar ao Senhor, porque as misericórdias do Senhor que foram estabelecidas lá no passado se mostram agora como motivos para louvarmos ainda o Senhor no presente, de forma que agora o salmo ele é dividido em 3 blocos, onde todas as pessoas do mundo devem louvar ao Senhor por causa disso. Depois toda a igreja do Senhor, a partir do versículo número 8, deve louvar ao Senhor. E ele termina com o indivíduo, eu e você, a partir do versículo 13. Todos nós devemos pessoalmente louvar ao Senhor. Que convite maravilhoso nós temos nessa manhã. E é por isso que eu gostaria de meditar com os irmãos nesse sentido. Um convite ao louvor. O texto nos dá, meus irmãos, pelo menos 3 convites aqui. Em primeiro lugar, venham todos louvar ao Senhor, o Deus que é todo poderoso. Versículos de 1 a 7. O texto começa com a expressão aclamai a Deus toda a terra. A expressão aclamai, meus irmãos, é a mesma expressão, aliás, o versículo de número 1 é o mesmo versículo que vai aparecer no Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. É a mesma expressão, a única palavra que muda no Salmo 100 é que aqui aparece a palavra Deus e lá aparece a palavra Senhor. Aclamai é dar um grande brado de louvor ao Senhor, é dar um grande grito de adoração a Deus, é mais do que cantar, é quando em empolgação completa se dá um grito, um brado ao Senhor. Ele conclama todos os moradores da terra, toda a terra como um todo, a aclamar a Deus em louvor, a bendizer o nome do Senhor. E por isso mesmo, versículo 2, ele diz, salmodiai a glória do seu nome.
reconheçam as qualidades que ele possui, reconheçam os atributos que ele possui e glorifique ao Senhor pelos atributos que ele possui. Por isso mesmo, dai glória ao nome dele, dai glória ao Senhor. Esse convite aqui, meus irmãos, o motivo pelo qual ele foi feito é porque nós somos devedores a Deus do louvor. O louvor que nós prestamos ao Senhor não é uma coisa que nós damos a Ele, é uma coisa que nós devemos a Ele. Ele nos criou exatamente para isso, e quando nós não louvamos ao Senhor, nós estamos em dívida para com Ele. É por isso que o salmista olha para toda a criação e convida a todos dizendo: venham e aclamem o nome do Senhor, bendigam o nome do Senhor. Você pode pensar assim de repente: que motivos eu tenho para louvar? Minha vida está tão complicada, o Senhor tem me aperreado tanto ultimamente, o negócio tem ficado complicado. É medo de Covid de quando sai na rua, é medo da família quando entra dentro de casa, todo mundo brigando há meses. A gente fica pensando que motivos nós temos para louvar no meio de uma confusão dessa. Na verdade, ele nos lembra de que nós somos devedores ao Senhor pela grandeza que Ele possui. É por quem Deus é, e não necessariamente pelas coisas que estamos aqui. Nós achamos que louvar ao Senhor diz respeito ao estado de espírito que eu me encontro. Se eu estou feliz, eu louvo ao Senhor. Se eu não estou, eu não louvo. Mas o louvor ao Senhor independe de que condições eu estou. Eu sou convidado a louvar. Mesmo que eu esteja na cidade de Filipos, dentro de um calabouço, à meia-noite acorrentado, eu sou convidado a louvar. É por isso mesmo que no versículo 2 ele diz: dizei a Deus. O que é louvar? É dizer a Deus o que Ele já sabe, mas que é meu dever dizer. O que é que eu devo dizer a Ele? Que tremendos são os feitos do Senhor. Dizer a Deus: Senhor, quão grandes são as coisas que o Senhor faz, que tremendos são os feitos. Olha o tamanho do teu poder, versículo número 3. E pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos todos os teus inimigos. Não há ninguém que possa se levantar contra o Senhor. Ele diz: o Senhor é tremendo. Na verdade a expressão é: o Senhor é assustador. As coisas que o Senhor faz nos deixam apavorados. Ah, meus irmãos, o que leva o povo de Deus a louvar o Senhor com tanta força é medo. Nós paramos de temer ao Senhor. Ele se tornou o nosso chapa, o nosso brother, o cara lá de cima. Ele se tornou o nosso amigão. Quando na verdade, queridos, a Bíblia nos mostra que o medo e o temor do Senhor é o que nos faz ter a devida reverência na presença dEle. É por isso que o povo quer pular, rodopiar na frente de Deus. É porque não entendeu na frente de quem está. Que tremendos são os teus feitos. O Senhor coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Nenhum inimigo se ergue na frente do Senhor. Todos eles se colocam submissos. É por isso que olha como é que começa o versículo 4. Prostra-se toda a terra perante Ele. Todo mundo se curva na presença de Deus. Ah não, pastor, ele não se curva não. Ele não consegue se curvar não. Não? O Senhor não precisou de uma guerra nuclear. O Senhor não precisou lançar grandes mísseis. O Senhor não precisou nem mandar um meteoro para assustar o povo do mundo. Mandou um vírus pequenininho. Está todo mundo desesperado, passando álcool na mão com um pano na cara. Todo mundo agoniado. Porque o Senhor, com um vírusinho, colocou todo mundo de joelho. Colocou a ciência de joelho, não sei o que fazer. Colocou os políticos de joelho, tranca tudo, abre tudo, tranca tudo, abre tudo, não sabe o que fazer. Colocou todo mundo de joelhos. Porque quando Ele quer, não tem poderoso, não tem rico, não tem pobre. Quando o Senhor quer, Ele derruba todos, Ele coloca todos submissos, e por isso toda a terra se ajoelha diante do Senhor e é obrigada a cantar salmos ao Senhor, a salmodiar o seu nome. Existe uma expressãozinha, se você tem a corrigida aí nas suas mãos, a Bíblia corrigida, no final do versículo 4 tem um selá aí, é uma pausa para você pensar.
Todo mundo deve louvar ao Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que comanda todas as coisas e que mantém todas as coisas debaixo do seu poder. Ele é aquele que coloca os homens de joelho na hora que ele bem entende, que rebaixa a arrogância dos homens, que coloca todas as nações submissas a ele. É ele quem faz o que bem entende e não dá satisfação a ninguém. Ele é esse Deus. E o que foi que ele fez? Versículo 5: vinde e vede. Talvez você pode estar pensando assim: eu não estou vendo o Senhor. Ele diz: pois muito bem, venham agora e eu vou mostrar a vocês motivos para adorar a Deus. Eu vou mostrar a vocês motivos de louvor ao Senhor. Vinde e vede as obras de Deus. Vinde e vede o que o Senhor tem feito no mundo. Venham e vejam o poder do Senhor. Ele diz que tremendos feitos para com os filhos dos homens. Ele disse lá no versículo 3, o Senhor é tremendo e faz coisas tremendas. Versículo 5 ele diz, eu vou dizer agora que coisas tremendas o Senhor tem feito. Versículo 6, ele se lembra de uma coisa incrível que o Senhor fez. E é isso que é especial. Ele olha para o passado e diz, o Senhor já fez coisas grandiosas e assustadoras. Nós estávamos presos no Egito, escravos de Faraó. O Senhor derrama sobre aquele povo 10 pragas. E eles simplesmente nos permitem sair com suas riquezas. Mas não só isso, tentaram nos atacar na saída. E o que é que o Senhor fez? Converteu o mar em terra seca. Ah, mas isso aqui foi a Moisés, que era muito sabido e viu quando tinha a maré baixa e foi lá e quando ele pegou a maré baixa e atravessou o povo. Isso aqui não tem nada de milagre não. Mas Moisés disse diferente. Moisés disse que ficou uma parede de água de um lado e uma parede de água do outro. E maré não faz isso. Na verdade, queridos, o Senhor fez o povo atravessar com o pé enxuto por dentro de um mar. E não foi só no mar. O texto diz, atravessamos o mar como se fosse terra seca, mas também atravessamos um rio a pé. O rio Jordão, meus irmãos, é uma corredeira, uma região de rio, é um rio muito forte, com as suas águas muito fortes. E o que aconteceu aqui é que o Senhor parou um rio para o povo entrar na terra prometida por meio de Josué. Ele chega agora e diz, olha o que o Senhor é capaz de fazer. O Senhor é capaz de abrir um mar no meio. O Senhor é capaz de parar um rio. O Senhor parou um rio. E nós nos alegramos nele naquele dia. A salvação do Senhor foi feita de forma que os milagres do Senhor assustaram os povos da região. Quando o povo de Israel chega diante de Jericó, eles já estão com medo, porque eles sabem que o Deus que destruiu o Egito estava na frente deles. É por isso que Raabe não tem nem dúvida, deixa eu me aliar a eles, porque não tem jeito, Deus deu esse lugar para eles. Se Deus destrói o Egito, o que é Jericó? Não é nada. Ele chega agora e diz, o Senhor governa com seu poder, o Senhor governa eternamente. O Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que tem o controle sobre todas as coisas, o Senhor que comanda todas as coisas. E ele olha agora e diz, e o Senhor vigia as nações, o Senhor está de olho no mundo. Por isso, não se exaltem os rebeldes. A gente olha para a história do mundo e está uma bagunça. A gente olha para os países da Europa, que confusão está lá. Parece que vai haver uma guerra a qualquer instante. Olhamos para os Estados Unidos, que confusão aquela eleição, que bagunça. E ontem 1 milhão de pessoas na rua ontem protestando, que confusão. E no Brasil? Está do mesmo jeito. A gente tem medo de assalto, a gente tem medo de político, a gente tem medo de todo mundo. É uma confusão, o mundo parece que está numa bagunça, está um caos. Não, meus irmãos, o Senhor comanda tudo, o Senhor governa tudo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. É por isso que Ele olha para os homens rebeldes e diz, baixem a bola, porque vocês acham que mandam em alguma coisa, vocês acham que tem poder, vocês acham que tem condições,
Mas só o Senhor é poderoso, só o Senhor é tremendo, só o Senhor faz coisas que o mundo é obrigado a se ajoelhar por conta disso. Queridos, nós somos convidados, como todo mundo, a louvar a Deus. E todo mundo deve glorificar ao Senhor, louvar e bendizer ao Senhor, porque Ele é o único digno. A gente às vezes louva político, louva líderes religiosos, a gente louva essas pessoas, quando na verdade o único que merece todo louvor e aplauso é o Senhor, porque Ele possui todas as coisas na sua própria mão. Ele comanda tudo e todos, e quando Ele quer, coloca todos de joelho diante da sua vontade. É o Senhor que faz isso. É por isso que nós louvamos ao Senhor. E a igreja de Cristo, como é que ela se comporta? O convite de louvor ao Senhor. Venham todos louvar ao Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, venham à igreja louvar ao Senhor, porque Ele é a nossa salvação. Versículo 8 a 12. O salmista estava olhando para as coisas grandes que o Senhor faz no mundo, e dizendo, todo mundo tem que louvar, porque olha o tamanho das coisas que Ele faz. Mas agora Ele olha muito mais para perto de si, e olha para dentro da igreja, olha para o que está acontecendo dentro do seu povo. E por isso mesmo, versículo 8, ele diz, bendizei, ó povos, o nosso Deus. Olha que coisa, antes ele está dizendo, bendizei a Deus, aclamai a Deus toda a terra. Agora ele transforma isso em algo pessoal, da própria igreja, do povo dele. Ele diz, não é um Deus qualquer, não é qualquer Deus por aí. Bendigam ao meu Deus, o Deus de Israel, o Deus da igreja. Bendigam ao nosso Deus e façam ouvir o seu louvor. De repente ele olha para a igreja e diz, nós também precisamos voltar a louvar a Deus. Nós precisamos glorificar ao Senhor, nós precisamos louvar ao Senhor. Mas como eu vou louvar ao Senhor se de repente o Senhor resolveu mostrar que tem poder? Como eu posso louvar ao Senhor se de repente o Senhor resolveu colocar o mundo todo de joelhos e oprimir a nós também? Se nós também estamos nesse pacote, porque o vírus pegou tanto, faz crente como não crente, como é que eu vou louvar a Deus? Ele diz, é porque o Senhor deu a essa igreja mais do que deu ao mundo, porque o mundo precisa olhar para a criação e se submeter à vontade de Deus, porque Deus é quem manda as catástrofes, para que as nações saibam que existe um Deus sobre ela, mas nós não. Deus nos deu bênçãos. O mundo é submisso por causa do poder de Deus. A igreja louva por causa do amor de Deus. Nós conhecemos mais do que o mundo conhece. E por isso mesmo ele diz, bendizei, ó povos do nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Foi o que Deus fez, o que preserva com vida a nossa alma. O Senhor que não nos deixa morrer espiritualmente. O Senhor que preserva com vida a nossa alma. Olha que belíssimo, meus irmãos, ele chega agora e diz, a igreja do Senhor foi alvo da misericórdia do Senhor e da salvação do Senhor. Irmãos, nós não precisamos de boas condições para louvar a Deus, nós já temos todos os motivos para louvar a Deus. O Senhor não deixou a nossa alma na morte. O Senhor não permitiu que nós nos perdêssemos. Olha a expressão final, não permite que os nossos pés resvalem. O Senhor não nos permite uma queda definitiva. O Senhor nos deu garantias plenas de salvação eterna. Ele diz que quem cresce nele tem a vida eterna. O povo de Deus reunidos aqui tem a vida eterna. Creu em Jesus Cristo. Nós sim temos motivo de louvor. O mundo pode se esquecer e se rebelar contra Deus e não dar a Deus o louvor pelo que Ele tem feito no mundo. Mas a igreja não pode fazer isso, porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. De forma que nós não nos perdemos. E Ele nos lembrou de que aquele que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão. É Ele quem garante a nossa salvação. É Ele quem garante que nós nunca cairemos de forma definitiva. É Ele que nos garante que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. O Senhor nos garantiu salvação. Mas parece que versículos de 10 a 12 diz exatamente o oposto disso.
Porque de repente ele diz: o Senhor não permite que os nossos pés resvalem. Mas no versículo 11 ele diz: o Senhor nos deixou cair numa armadilha. Peraí, qual das duas? É porque ele não nos prometeu vida boa. Os crentes estão esquecendo disso. Eles estão achando que Deus prometeu vida boa para eles, e que se eles não tiverem vida boa, eles não louvam. Se tudo não estiver bom, a gente não louva. Se a saúde não estiver em dia, a gente não louva. Em cima de cama de hospital, beirando a um UTI, não é lugar de louvar. É lugar para ficar reclamando. É assim que os crentes se comportam hoje. Se eu não tiver o que eu quero, eu me deito no chão e esperneio. Talvez Deus, como um pai amoroso, me dê o que eu quero depois daquela bela esperneada. Mas lembre-se, Deus não é esses pais Nutella que tem hoje não, que o menino fica esperneando e ele fica olhando não. Deus é um pai raiz. Lembra como era que seu pai fazia quando você dava aquela esperneada básica? Lembra como era que resolvia o negócio? Não era: meu filho, se acalme, tem coisinha fofa, fica quietinho. Não era assim que o papai fazia, não era? Não, tinha um remédio chamado Santa Havaiana. Lembra desse negócio? Quando não era Santa Havaiana, era cinta de couro. Meu pai tinha uma bela de uma chibata bonita, feita com plásticos de cadeira. Lembra daquela? Ele chamava ela de professora. Eu tinha presente da professora e o negócio está resolvido. 2 lapadas nas costas, o menino, rapaz, acabava o gênio. Acabava o gênio em 5 minutos. Ah, querido, por que você acha que esperneando Deus vai te dar alguma coisa? O texto chega aqui e diz: nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de coisas. Nós não precisamos de família equilibrada. Nós não precisamos de saúde plena. Nós não precisamos de dinheiro no bolso. Nós não precisamos de um país livre. Nós não precisamos ter bons governantes. Não interessa quem ganha a eleição. Para nós não faz a menor diferença. O nosso Deus está no trono. Nós o louvamos, porque o nosso Deus às vezes nos dá uma lapada também. Versículo de número 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Um cadinho. Não se coloca a prata dentro e joga no fogo e deixa ela derretendo lá. E o fogo faz com que as impurezas que estavam dentro dela, quando ela começa a ferver um pouco, suba. E aí você vai lá com a colherinha e tira a impureza de cima. E aquilo que estava contaminado com outros materiais fica puro no final. Ele diz: o Senhor nos provou. O Senhor nos coloca, meus irmãos, em cadinhos e nos coloca no fogo. O Senhor nos coloca em situações difíceis, exatamente para que a gente, em meio a uma provação, compreenda que o nosso Deus é especial. Ele não nos livra dos problemas, Ele não nos livra das angústias. Pelo contrário, foi exatamente isso que Ele prometeu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o pessoal está trocando esse versículo. Ele está querendo o versículo que diz o seguinte: tudo isso te darei se prostrado me adorares. É por esse versículo que os crentes estão trocando. E se esquecem que, na verdade, esse texto está na boca de Satanás. O Senhor não te prometeu vida boa. O Senhor te prometeu companhia eterna. É por isso que ele diz aqui: o Senhor nos provou como se prova a prata, nos colocou no cadinho e nos ferveu, nos fez cair numa armadilha. O Senhor oprimiu as nossas costas. Ele está falando provavelmente da Síria invadindo tudo. Já tinha destruído a região de Samaria, já estava apontando todas as suas armas para Jerusalém. O rei precisou pagar impostos por algum tempo para a Síria, para não ser invadida. É por isso que ele chega agora e diz: os homens estão cavalgando em cima da gente, estão pisando em cima da gente. Nós estamos passando por dentro do fogo e por dentro da água, é só aperto. Quando a gente se livra de um canto, cai no outro. Olha a situação difícil que a gente está. Se fecha o comércio, passa fome. Se abre o comércio, morre por Covid. Que situação que a gente está. Como Deus tem provado a gente. Como nós temos passado por aperto.
O que é que nos dá motivos para louvar em meio a isso tudo? Olha o final do versículo de número 12. Porém, afinal, nos trouxeste a um lugar espaçoso. Ele nos lembra agora as palavras de Isaías capítulo 43. Ainda que você passe pelas águas, elas não te submergirão. Ainda que você passe pelo fogo, ele não te queimará. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele, meus irmãos, muitas vezes nos permite ser humilhados na frente de Nabucodonosor, nos permite ser conduzidos para dentro de uma fornalha ardente, mas o Senhor de todas as situações nos livra. Se não nos livra da fornalha de fogo, se não nos livra da boca do leão, o Senhor nos livra por meio da morte. Porque os crentes não veem a morte como uma prisão ou como uma punição. Os crentes veem a morte como finalmente se livrar dessa bagaceira que é esse país. Finalmente se livrar de toda essa situação. É por isso que Paulo diz: o meu desejo é partir e estar com Cristo. O que é? Aí a igreja diz: Deus me livre. É assim que a gente reage? É desse jeito que a gente crê no Senhor? É assim que nós temos certeza da nossa salvação? É dessa maneira que nós louvamos a Deus? O Senhor nos livra de todas as situações. O salmista chega aqui e diz: nós louvamos a Deus, porque o Senhor nos coloca em apertos, nos coloca em situações difíceis. O Senhor nos coloca em situações muito complicadas, onde a gente fica entre morrer afogado ou morrer queimado. Mas no final das contas, nós louvamos e bendizemos ao Senhor, porque os crentes nunca ficam num beco sem saída. Os crentes sempre têm uma gloriosa saída, mesmo que essa saída às vezes seja ir direto para o céu. O Senhor sempre nos dá, meus irmãos, um escape, porque Ele sempre estará conosco. Ele sempre estará conosco. Tem uma coisa interessante com os espíritos, com o pessoal lá da macumba. Cada um tem um seu guia, que acompanha o camarada pela vida inteira, dando as coisas que o camarada quer, desde que o camarada dê alguma coisa para eles também. E fica naquela confusão todinha. Mas ele sabe que na hora da morte, esses guias os abandonam. Mas o nosso Deus está conosco em todo o tempo, está conosco em todos os momentos. E na hora da morte, Ele nos pega em seus braços. O Senhor é bom. Nós temos motivos para louvar a Deus. Nós temos salvação garantida. Nós temos a salvação eterna nas nossas mãos. Por mais que a gente passe por situações difíceis, meus irmãos, os céus ainda é o nosso alvo. Estar com Cristo ainda é o nosso alvo. Nós não podemos nos esquecer disso, porque se nós nos esquecermos, vamos olhar para a situação do mundo e vamos passar a reclamar do Senhor, ao invés de amar ao Senhor e esperar pela vinda dEle. A igreja do Senhor tem sim motivos para louvar a Deus. Ele nos deu salvação. Mas em último lugar, um convite ao louvor. Louvem todas as pessoas do mundo, porque o nosso Deus é poderoso. Louvem a igreja dele, porque o Senhor é a nossa salvação. Louvem você e eu. Louvemos juntos, porque Deus teve misericórdia da nossa alma. Versículo de número 13. Versículo 13, ele agora começa a mostrar que o Senhor o deu um livramento muito grande. E por isso mesmo ele se prepara para agradecer por esse livramento. Versículos 13, 14 e 15, é só ele dizendo o que ele vai fazer. O motivo pelo qual ele vai fazer, ele está dizendo: eu fiz votos ao Senhor. Versículo 13 ele diz: pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios no dia da angústia. Ele está dizendo: eu vou oferecer ao Senhor a gratidão do meu coração, porque o Senhor esteve comigo. E ele está dizendo uma coisa aqui interessante, é que louvar ao Senhor, que engrandecer ao Senhor aqui implicava em oferecer sacrifícios. Mas é incrível, porque ele olha para esses sacrifícios, ele olha para esse louvor ao Senhor e diz: eu não oferecerei ao Senhor louvores baratos. Olha o que ele diz aí: entrarei na tua casa com holocaustos. Eu vou oferecer holocaustos ao Senhor. Holocaustos era o tipo de oferta que era dada ao Senhor e eu não levava nada.
As outras ofertas, quando elas eram colocadas para o Senhor, uma parte dela era queimada para o Senhor, mas a outra parte era devolvida a mim. Era dividido com o sacerdote e comigo. Eu levava um pouquinho para casa para comer com a família. Então, se eu desse um boi, pelo menos um terço do boi era meu, voltava para casa. Mas holocausto não. Holocausto tinha que se queimar tudo. Então, se você comprasse um boi e fosse oferecer ao Senhor em holocausto, você não trazia para casa nenhum couro. Tudo era para ser entregue ao Senhor. Não sobrava nada. Mas que baita prejuízo, não é não? Baita prejuízo. Um boi hoje custa entre 500 com filhote até 1.000 conto. Todo torrado de uma vez só. Queimado para virar cinza. Que prejuízo, não é? Ah não, você não viu nada ainda. O prejuízo é maior. O texto nos diz que ele vai oferecer holocaustos de vítimas cevadas. Ele não está falando que vai oferecer um animal de segunda. Ele está dizendo que ele vai lá no parque de exposição do Cordeiro e vai comprar um animal de primeira. Ele vai comprar um animal bom, de raça. Você está achando pouco? Ele diz assim: eu vou oferecer carneiros. Eu vou misturar o cheiro de novilho com cabrito. Eu vou imolar um rebanho inteiro. Ele está dizendo: eu vou pagar os meus votos ao Senhor, mas eu não quero dar ao Senhor um louvor gratuito, um louvor barato. Eu quero dar ao Senhor algo que mostre a Ele que eu amo mais do que qualquer coisa, que eu amo mais do que qualquer coisa que eu possa possuir. Eu quero mostrar ao Senhor o tamanho da minha gratidão, e a forma como eu vou mostrar o tamanho da minha gratidão é oferecendo ao Senhor o máximo que eu puder dar a Ele. Mas por que ele está tão grato assim? O que é que aconteceu com ele que o fez ficar tão animado para dar ofertas tão grandes? Versículo 16: vinde, escute agora o meu testemunho. Ele vai contar a história dele agora. Ele vai dizer por que a oferta dele é tão grande. Vinde e ouvi todos vós que temeis a Deus, povo do Senhor, venham ouvir, e eu vou contar a vocês o que o Senhor fez à minha alma. Eu quero dizer a vocês o que o Senhor fez comigo. Ele diz, versículo 17: eu clamei com a boca. É por isso que ele diz lá em cima, ele diz: meus votos foram proferidos pela minha boca, e com a minha boca eu clamei, com a língua eu exaltei. Ele está dizendo: eu pedi ao Senhor, eu orei ao Senhor, eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Mas, e daí? Meu irmão, você não entende o privilégio que é saber de um Deus que está disposto a atender você. Um Deus que está disposto a nos ouvir a oração. O salmista chega agora e diz: eu vou louvar ao Senhor da maior maneira possível, porque o Senhor ouviu a minha oração. O Senhor ouviu o meu clamor. Versículo 18 ele diz: é bem verdade que se eu tivesse pedido só para meu próprio prazer, Ele não teria me atendido. Ele diz assim: se eu no coração contemplar a vaidade, ou seja, se eu estivesse pensando somente em mim na hora que eu fiz a oração, o Senhor não me teria ouvido. Nas palavras de Tiago ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjarem em vossos próprios prazeres, pedidos egoístas e pecaminosos. Cá para nós, tem moça pedindo o marido da outra para Deus. Tem bandido pedindo proteção para não tomar bala de polícia enquanto assalta. O Senhor nos conclama aqui a pensar que as nossas orações têm que ser feitas segundo a vontade dEle. E Ele diz: Senhor, eu estou fazendo minhas orações segundo a sua vontade, porque eu não estou fazendo de forma pecaminosa, porque se eu fizesse eu não teria me ouvido. Mas orando conforme a sua vontade, o Senhor Deus me tem ouvido e tem atendido a voz da minha oração. O Senhor me atendeu à oração. Versículo 20: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Por que é que Ele me escuta? Porque o Senhor é gracioso, porque o Senhor tem misericórdia de nós, porque o Senhor nos dá mais do que nós merecemos, porque o Senhor continua nos atendendo.
E por isso mesmo ele diz: eu tenho motivos para louvar a Deus, particularmente. O meu testemunho é: Deus foi gracioso com a minha alma. O Senhor livrou a minha alma. Versículo 16 ele diz: o Senhor fez isso por minha alma. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está dizendo: eu invoquei e o Senhor me livrou de todos os meus temores. Nós temos motivos para louvar ao Senhor, meus irmãos. Que desafios nós podemos ter depois de 99 anos de história? Que desafios o salmista pode nos trazer hoje, Deus nos falando por meio dele? Eu creio que também 3 desafios. O primeiro desafio é conclamar todas as pessoas do mundo para louvar a Deus. A pregação do Evangelho, meus irmãos, não é para encher a igreja. Nós não pregamos o Evangelho para o povo vir para Boa Vista. Nós não pregamos o Evangelho por conta disso. Nós não pregamos o Evangelho nem para as pessoas virem para a presbiteriana. Nós não pregamos o Evangelho por causa de uma placa denominacional. Nós não pregamos o Evangelho porque gostamos de fulano e não pregamos para ciclano porque a gente não gosta dele. Não é questão de gosto pessoal. Nós não pregamos o Evangelho porque fulano é rico, mas não pregamos por fulano que é pobre. Nós não pregamos o Evangelho porque fulano é cheiroso e bonito e o outro não é. Nós pregamos o Evangelho, meus irmãos, porque as pessoas precisam se render a Cristo para render louvores a Ele. O mundo precisa conhecer a Jesus para poder louvar a Jesus. Eles precisam se render a Cristo para louvar a Cristo. E esse é o grande desafio da Igreja da Boa Vista. Fazer com que todas as pessoas que vocês conhecem se tornem adoradores de Jesus Cristo. Louvem o nome de Jesus Cristo. Ele convoca essas pessoas, mas muitos deles não sabem. Ele convoca essas pessoas, mas muitos deles ignoram. Ele convoca essas pessoas, mas muitos deles se rebelam. É nosso papel avisar para todas as pessoas: vocês precisam e devem louvar a Jesus Cristo. A maneira de fazer isso é se rendendo aos pés dele. Nós vamos nos tornar, queridos, acumuladores de adoradores. Nós precisamos nos tornar, meus irmãos, crentes que produzem novos adoradores em Cristo. Não é esse adorador que está aparecendo na TV, não. Que a vida é completamente desmantelada, mas canta afinado. Quem te falou que é para ser afinado? O Senhor nos convida pessoas a fazermos discípulos, porque discípulos é que são adoradores que adoram em espírito e em verdade. O Senhor hoje nos lembra, a Igreja da Boa Vista, que existe um grande convite para louvar a Deus, e que muitas pessoas ao redor do mundo e na nossa vizinhança, até mesmo dentro da nossa casa, não estão louvando a Deus, e eles precisam conhecer a Jesus Cristo para passarem a louvá-lo, porque o nosso Deus é tremendo, Ele faz grandes coisas no mundo e eles precisam saber disso. O segundo desafio é como igreja do Senhor. Nós vamos encontrar os motivos corretos para louvar a Deus. Nós precisamos encontrar os motivos concretos para louvar ao Senhor. Porque às vezes a gente olha para as dificuldades pelas quais passamos e achamos como igreja que nós não temos motivo suficiente para louvar a Deus, mas nós temos. De repente nós olhamos para a história dessa igreja e pensamos assim: algumas décadas atrás isso aqui estava tudo lotado, tinha gente lá fora em pé, tinha jornalista lá fora anotando o sermão para publicar no outro dia, tinha gente da Universidade Federal anotando o sermão, porque era uma obra de arte, a gente estava no auge, tinha muita gente aqui. Queridos, nós não louvamos porque tem muita gente na igreja, nós louvamos porque o nosso Deus está conosco. Não importa em que momento nós estejamos vivendo. Não importa em quais condições nós estejamos vivendo. Não importa o que esteja acontecendo com o mundo. Mas vai vir uma grande perseguição na igreja brasileira. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre nada. Que o Senhor nos livre de cairmos na tentação de negarmos o nome dEle quando a perseguição vier. Mas que o Senhor nos dê forças como igreja para enfrentarmos a perseguição. Não interessa quem é o governo, não interessa se é comunista ou se não é. O povo de Deus sabe que quando Deus permite que o povo passe pelo fogo, às vezes o povo se queima.
mas o Senhor não nos deixa. Nós vamos nos lembrar os motivos de louvar a Deus. Nós louvamos a Deus porque em 99 anos essa igreja viu altos e baixos. Viu a Rua da Conde da Boa Vista ser reformada algumas vezes. Provavelmente viu essa Conde da Boa Vista ainda com calçamento de paralelepípedo, com um cavalo estacionado na porta da igreja. Não foi? Foi, né? Passou por maus bocados. Viu revolução no início do século passado. Viu período militar todinho na década de 60 e poucos. Passou por maus bocados nos últimos anos. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está ao nosso lado. Ele não nos abandona. Isso sim é motivo de louvor. Isso sim é motivo de glorificar a Deus. Então é que esse o desafio da igreja hoje. Somos convidados a louvar ao Senhor. Não pelas condições em que nós estamos. Somos convidados a louvar ao Senhor porque Ele nunca nos deixou um único dia em 99 anos. Ele nunca nos deixou. O que nos leva, meus irmãos, ao último desafio. Nós precisamos de experiência com Deus para louvar também. Não fica louvando a Deus pelo que Deus fez com fulano só. Aprenda a louvar a Deus pelo que o Senhor tem feito na sua vida. O povo de Deus é aquele que testemunha do que Deus faz consigo. O que o Senhor fez conosco é a grande diferença. De forma que a salvação que eu proclamo às pessoas não é a salvação que o pastor Leonardo prega. Não é a salvação que todos os guerreiros pregavam. É a salvação que eu experimentei. É a salvação que o Senhor colocou em meu coração, como homem perdido que eu era, e de como o Senhor resgatou esse homem perdido e transformou em um servo humilhado dele. A igreja do Senhor precisa proclamar a sua própria experiência com Deus. Pastor, mas eu não sei pregar o evangelho, eu não sei pregar para as pessoas. Se Deus transformou você, se Deus mudou você, você tem alguma coisa para dizer para alguém. A gente usa o WhatsApp para aperrear todo mundo, já notou isso? Nem amanhece o dia, 5h30 da manhã, já está aquele negócio lá apitando. Quando você vai olhar, morreu alguém, só pode ser. 5 horas da manhã, chega lá, bom dia piscando. Não é assim? Bom dia piscando, parece que dá uma disputa, quem dá o bom dia primeiro. Já vi gente dando bom dia 00:01, para ser o primeiro. Mas a gente não diz para as pessoas quem é Cristo. Nós não dizemos às pessoas como nós somos felizes com Cristo. Nós não dizemos às pessoas por meio do WhatsApp, acordando de manhã, diz: Cristo salvou a minha vida e Ele vai salvar a sua, se você se entregar a Ele. Dá esse bom dia para as pessoas. O Senhor nos convida hoje a transformar a nossa experiência num motivo de louvor a Deus, para que nós possamos proclamar e dizer para as pessoas: louvem comigo, porque eu era um perdido. Louvem comigo, porque o Senhor teve compaixão da minha alma. O Senhor me ouviu o clamor e o Senhor me salvou. Louvem comigo, eu tenho motivos para louvar. O Senhor me salvou. Queridos, o Senhor nos deu um convite maravilhoso hoje pela manhã. Não um convite para comer bolo, nem para almoçar hoje de tarde. O Senhor nos fez um convite para louvá-lo. E nos deu motivos de sobra para isso. Por isso, meus irmãos, se você veio para aqui hoje sem motivos para louvar a Deus, o Senhor te deu motivos universais. O Senhor te deu motivos como igreja. O Senhor te deu motivos como pessoa. Agora proclame esse Deus para o mundo, para que as pessoas o conheçam. Ame esse Deus dentro dessa igreja, porque Ele nunca a abandonou. E proclame o que Ele fez contigo para os outros, para que nós possamos tornar o mundo cheio de adoradores ao Senhor. Espalhemos o convite do louvor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Deixe-me agradecer ao conselho da igreja por mais esse privilégio, na pessoa do pastor Leonardo. Que Deus nos abençoe e conceda muitos outros anos de vida como igreja do Senhor, para bendizer o nome dele.